Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O Livro dos Médiuns. O Eduardo Araújo, no momento, está ausente numa reunião, não é? Mas nos encontramos aqui, eu, Maria de Fátima Miranda, Paulo Renato e um anjinho que há quanto tempo não gravamos juntos. Humberto Azarite. Isso aí, não é? Que Jesus nos envolva, nos inspire, que os bons espíritos nos auxiliem na compreensão da mensagem e na maneira de passar para vocês. Então, eu vou pedir a Humberto para fazer a leitura, tá, Humberto? Sim. Tá? Nós estamos no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas, no capítulo 27, no item 27. É uma mensagem do Erasto que nós já estudamos e hoje vamos continuar na nota de Kardec pertinente a esse item. A nota de Kardec diz: um dos caracteres distintivos desses espíritos que querem se impor e fazerem aceitar ideias bizarras e sistemáticas é o de pretenderem mesmo sozinhos, na sua opinião, ter razão contra todo mundo. Sua tática é de evitar a discussão, e quando se veem combatidos vitoriosamente pelas armas irresistíveis da lógica, recusam-se desdenhosamente a responder e prescrevem aos seus médios o afastamento dos centros onde suas ideias não são acolhidas. Esse isolamento é o que há de mais fatal para os médiuns, porque sofrem sem contraposição o jugo desses espíritos obsessores que os conduzem como cegos e os guiam frequentemente para caminhos perniciosos. E aí, Paulo, o que você pode nos auxiliar iniciando aí suas colocações? É interessante como nós sempre tecemos comentários a esse respeito, né? Que ele fala da questão na questão do isolamento em si, né, dos médiuns, e no sentido de que muitas vezes a pessoa, o médium que recebe tal mensagem, ele muitas vezes não quer que essas mensagens sejam questionadas por diversos motivos de caráter pessoal. Então Kardec levanta justamente essa questão para que a pessoa se posicione junto ao espírito comunicante, no sentido de que, se tiver dúvidas a respeito do teor da mensagem, algum trecho da mensagem, que questione, né, que faça perguntas, como ele mesmo fez, né? A doutrina espírita surgiu assim, nesse diálogo com o mundo invisível. Então, se a pessoa que está ali na lida com aquela comunicação, se tem dúvida a respeito de algum trecho da comunicação, que peça os esclarecimentos necessários, e que, se o espírito recusar a esclarecer tal ponto obscuro para a pessoa, que aquele que ficou na dúvida a respeito do conteúdo, que ele realmente digamos assim, possa se nutrir das reservas necessárias a benefício dele e do próprio grupo, porque aceitar situações, afirmações que são duvidosas e levá-la adiante, muitas vezes é mais prejuízo do que o não aceitar, né? Então fica difícil, como nós já falamos várias vezes, fica difícil essa relação com o mundo espiritual se a gente não checar as dúvidas, digamos, ponto por ponto.
Se o médium se melindrar, né, às vezes nem é o espírito que se melindra, às vezes é o médium. Se ele se melindrar, então é necessário que o grupo converse a respeito, né? Mas... Humberto, você que leu. O que Kardec nos coloca aqui novamente, a questão da fé raciocinada, da lógica. Um espírito superior, ele jamais vai se sentir melindrado em ser questionado sobre alguma frase, né, sobre algum questionamento. Pelo contrário, ele vai nos estimular, e que muitas vezes, lá no livro, no capítulos anteriores, eles fazem isso propositadamente como um teste para o médium, para que ele não se envaideça. E aí é um caso muito grave quando isso acontece, do médium achar que ele está acima de tudo e de todos, né, submetido, que aí vem o caso da fascinação. Então é importante que se faça esse crivo desprendido de quem esteja ditando a mensagem, porque, como coloca aí mesmo no livro dos médiuns, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então o médium, ele tem que estar sempre atento e vigilante a isso, não se deixando levar. Daí a importância sempre necessária do estudo, porque se o médium não tem um estudo da codificação, o filtro dele fica muito frágil, passa muitas impurezas, né? E aí o estudo, né, e esse discernimento são importantíssimos para que ele faça esse filtro aí, sempre se fizer necessário. Isso mesmo, Humberto. Nós estávamos refletindo, porque essa tática que eles usam de evitar discussão, que discussão seria essa? A análise, não é? É ouvir outros companheiros que vão analisar, refletir, e isso também passa, nós estamos estudando aqui a atitude do espírito na comunicação, mas fica para nós médios também um exercício, não é? Naquilo que nós estamos percebendo a aproximação do espírito, que uma ideia chega até nós, que nós saibamos expor a outros companheiros, sempre ouvir a opinião de mais alguém. E o estudo vai nos dar recursos para que nós possamos entender a ideia do outro. Suponhamos, o médium, ele instrumenta uma comunicação, e na hora que a conversa, a análise vai ser feita, alguns companheiros vão dizer: olha, eu discordo porque tem tais pontos. O médium que estuda, ele já vai ter o equilíbrio de saber que aquele companheiro que está se posicionando, fazendo os alertas, não está agindo contra ele. Ao contrário, se ele não estuda, ele vai desconhecer aquela abordagem e vai ficar vulnerável e vai se sentir magoado. E é o que esses espíritos desejam, justamente para que, através do melindre, o médium não evolua, não é? E o trabalho do qual ele está inserido não produza os frutos que deverão sair dali. É interessante que é aquela questão que a gente sempre conversa, levanta, né? É interessante não levar para os extremos essa questão da recusa do espírito em dar determinadas respostas. Porque às vezes pode ocorrer que o grupo em si, ou a pessoa que questiona o espírito, multiplique perguntas demais, né, multiplique dúvidas demais, que parece, que dão a entender ao espírito que a pessoa não está muito interessada na verdade. Então, às vezes, é o que o Kardec mesmo coloca, levantar dúvidas sobre pontos obscuros é natural, mas multiplicar essas dúvidas sistematicamente pode dar a impressão de que, repito, a pessoa, na verdade, só quer levantar as dúvidas por levantá-las, que é uma discussão vazia. Então, o espírito benfeitor, ele pode simplesmente se observar que quem questiona, ou o grupo que questiona, não tem interesse real no aprendizado, está só multiplicando dúvidas, ele pode muito bem fazer silêncio. Nós temos esse exemplo na vida de Jesus, quando questionado sobre a verdade, ele percebeu que quem o questionou não estava muito interessado na resposta, então ele fez silêncio. E o silêncio de Jesus não representava, nós sabemos disso hoje, sinal de inferioridade nenhuma, né? Ele só não queria estender assuntos
perder tempo com quem não queria aprender. E o assunto não ia ser bem aproveitado. Né? Com quem não queria aprender. Então, às vezes, o silêncio do espírito nem sempre traduz ignorância ou traduz o desejo de insulamento do seu médium ou do grupo em si. Então, a gente só está levantando esse ponto para que a gente possa observar, num contexto geral, a comunicação que se dá e por onde por onde ela se veicula também, né? Porque nós sabemos que o pensamento é do espírito, mas ele é vestido com os recursos do médium. Às vezes o espírito respondeu à questão que foi proposta a ele, mas o médium bloqueou porque aquilo pode ferir alguns preceitos seus, algumas convicções suas. Então o próprio médium pode bloquear ou, se deixar passar, deixa com aquele filtro negativo, digamos assim, né? Passando mais as suas impressões do que a do espírito. Mas é interessante também considerar a necessidade do estudo dos médios, do grupo em si. Quando nós falamos dessa necessidade de estudar, muitas vezes os médios, aqueles que fazem parte do grupo, necessariamente não os médios, tem os passistas, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu já estudo na reunião tal. Então nós muitas vezes observamos que os médios até estudam em reuniões diferentes. Seria interessante, e serve como proposta, que aqueles que fazem parte do grupo mediúnico estudem de uma forma isolada, só eles, sobre o assunto referente ao seu grupo, no caso, mediunidade, para que troquem impressões sobre aquilo que leram, sobre o conteúdo que leram, né? De forma que não que seja para uniformizar entendimento, mas para que, no que diz respeito aos pontos fundamentais, aqueles que devam ser vistos, porque serão usados na reunião, no atendimento aos desencarnados, que aqueles pontos sejam um ponto pacífico entre o seu grupo. Porque, às vezes, o espírito, no caso aqui, que quer dominar, que quer fazer insulamento do grupo ou do médium, ele sonda naturalmente os médios. Ou acompanhou um deles, ou já acompanha o grupo há algum tempo, e ele sabe qual é a área frágil do grupo ou do médium. Então, se o espírito muitas vezes insiste, com a permissão dos benfeitores às vezes, insiste em determinados pontos, é sinal que o grupo está fragilizado naquele ponto, ou que o grupo não tem, sobre aquele assunto específico, enquanto grupo, uma ideia comum. Então, ele libera essas ideias justamente para gerar ou facilitar a discordância entre o grupo, né? E isso, às vezes, é causa de dissociação de grupos, né? De dissolução de grupos. A gente lembra quando Estevão, por exemplo, e Paulo de Tarso faziam os seus discursos, eles olhavam a Assembleia e percebiam que grande parte era contra eles, mas que boa parte era a favor. Então eles direcionavam o seu discurso para aquela parte que era a favor. Então os espíritos fazem a mesma coisa. Eles vão semear os seus ensinos, seja para criar problemas ou para unificar, vão semear conforme o interesse do grupo. Então é importante que o grupo em si, eles parem enquanto grupo de trabalho para estudarem em conjunto, repito, as lições que são inerentes às suas tarefas na casa espírita. É bom, é útil e necessário que estudem em outras oportunidades de estudo na casa. Mas o grupo em si tem que estar junto para estudar junto, para, digamos assim, montar um perfil comum de entendimento sobre aquilo que se lê. É um senso de maturidade, não é? Você está falando, eu estava lembrando do Dr. Jorge André, ele narrando que quando ele participava da reunião mediúnica, aí ele, tendo a oportunidade de falar com um determinado espírito, falou, eu tenho um montão de perguntas para fazer, eu posso? Ele pode fazer as perguntas se quiser, quantas você desejar, não quer dizer que nós vamos responder todas. Não é? Então nós vamos observar, porque os espíritos que acompanham um grupo, eles têm uma percepção de futuro, os espíritos que dirigem o grupo, né? Aqueles que têm uma coerência no propósito do bem,
Eles têm recursos para avaliar cada componente do grupo, não é? E saber até onde eles estão interessados e o que eles se propõem. Então, eles vão investir justamente naquilo que é o melhor. E até aqueles outros que discordam, eles vão se dissociar daquele grupo, pode dar origem a um novo grupo, não é? E por aí vão. Mas o importante é nós médios sabermos da necessidade de estudar, porque o estudo vai nos deixar com um arquivo próprio para saber analisar a opinião daquele que vai se manifestar em relação a uma avaliação qualquer. Se o médium não estuda, assim como ele pode ter um filtro deficiente para o espírito comunicante, também vai ter um filtro deficiente para aquele que vai fazer a análise e tentar ajudar. Bom, alguma coisa mais sobre essa nota ou nós podemos passar para o item? É interessante isso. Só lembrando aqui, porque ele fala de Erasto, e esse Erasto aqui é aquele discípulo que acompanhava Paulo, Barnabé, mas porque na carta de Paulo aos Romanos, ele fala de um Erasto lá, mas aquele Erasto, ele era tesoureiro da cidade de Corinto. Então, porque só estou fazendo essa observação, porque quem for ler as cartas de Paulo aos Romanos vai encontrar lá uma citação de Erasto. Mas não é o discípulo. Não, é o discípulo. Tá. Esse é o tesoureiro lá da cidade de Corinto. Isso aí. E esse Erasto aqui, ele está muito juntinho com Timóteo, né? Na parte da análise mediúnica, ele está sempre junto com Timóteo na codificação. E ele fazia aquelas viagens com Paulo, né? Quando Paulo foi a Corinto, levou ele também, né? Ok. Então vamos lá, o item 28. Humberto, por gentileza. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sob o falso semblante de amor e de caridade semeiam a desunião e retardam a obra emancipadora da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos, que fazem seus médios aceitarem e para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para darem mais peso às suas teorias, enfeitando-se sem escrúpulos com nomes que os homens não pronunciam senão com respeito, os de santos, justamente venerados, de Jesus, de Maria e mesmo de Deus. São eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, que os impele a se isolarem uns dos outros e a se verem com prevenção. Só isto bastaria para desmascará-los, porque assim agindo eles mesmos dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender numa armadilha tão grosseira. Mas há outros meios para reconhecê-los. Os espíritos dão ordem a qual dizem pertencer, devem ser não somente muito bons, mas, por outro lado, eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convide, pois, comigo, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio para atingir as suas transformações, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formule um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede bem que, se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é pelo bom senso das massas, e está aí ainda um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontre mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira do que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina em um círculo estreito e restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Então, Erasto. Humberto. Isso aí. Paulo? É interessante aqui que essa colocação dele, né, a gente observa isso na questão dos falsos profetas, colocada até no livro Evangelho segundo o Espiritismo.
né, no capítulo 21, item 10, que ele fala sobre os falsos profetas da erraticidade. Ele fala aqui, no segundo parágrafo: são eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim são os primeiros a dar formal desmentido das suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. E no Livro dos Espíritos, na questão 624, ele fala assim: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aqui ainda em O Livro dos Médiuns, no capítulo 4 dos Sistemas, Kardec fala assim: pretender esquadrinhar com o auxílio do Espiritismo o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Aplique o homem o Espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa. Aí ele vai continuando a falar, mas eu levantei esses pontos porque ele fala aqui, em determinado trecho dessa mensagem, quando formule um sistema que as mais vulgares noções da ciência contradigam. Então, às vezes, os espíritos dão essas informações contraditadas, essas informações utópicas, como ele se refere, e que são impraticáveis, são absurdos na ciência, porque a pessoa desvia, digamos assim, tenta desviar, não a doutrina em si, mas tenta desviar a conversa com aquela entidade, com aquele espírito que está ali na sua comunicação, para áreas que não comportam naquele momento. Por exemplo, né? Às vezes a pessoa levanta questões de ordem científicas, uronográficas, sei lá, né? Conforme o seu próprio interesse. Kardec passou por essa dificuldade também na própria Sociedade de Paris, quando Camille Flammarion e outros tantos queriam fazer com que a doutrina espírita seguisse um caminho, digamos assim, mais científico, mais da ciência oficial. Então, às vezes, a pessoa se coloca nessa posição de ser enganada, mesmo que involuntariamente, porque levanta questões que são, digamos, desprovidas de oportunidade, de senso de oportunidade, né? Então, se se abrir um espaço para conversar com os espíritos, seja eles quem sejam, que as perguntas sejam mais direcionadas às questões, digamos, de interesse moral, porque essa é a finalidade. Quando a gente pega no capítulo 13 do Evangelho, nós vemos lá os espíritos falando a esse respeito. As questões de ciência, deixe os homens de ciência cuidarem dela, porque isso exercita o raciocínio e faz com que a gente faça aquele tal progresso espiritual, intelectual. E a nós, na doutrina espírita, cabe-nos no momento, até que outra oportunidade surja, tão somente as questões morais, que são as questões que mais nos afligem a alma. Humberto. E o próprio Santo Agostinho, no final da questão 919, ele diz que no primeiro momento houve a necessidade de se chamar a atenção para os fenômenos físicos, mas que agora não é mais necessário, e sim aos fenômenos inteligentes de ordem moral, dada essa nossa necessidade, já que inegavelmente, intelectualmente, nós avançamos muito, mas sem o moral a gente acaba utilizando indevidamente essa inteligência, muitas vezes fruto do nosso orgulho, né, do nosso egoísmo, né, em querer demonstrar saber, e muitas vezes também da gente querer terceirizar responsabilidades, então buscar coisas exteriores, né, para que possam satisfazer aos nossos interesses, ao invés de praticarmos aí a transformação moral. Estamos chegando ao final, né? Agradecemos ao ouvinte
oportunidade que nos dá de estar aqui conversando, né? A gente está aqui conversando, analisando, falando, mas eles que abrem a porta. Então, que Jesus nos envolva. Até o próximo programa, porque o horário já se esgotou. Um abraço, Humberto e Paulo. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Aqui estamos, amigos. Vamos prosseguindo na nossa caminhada, estudando a Revista Espírita. No programa anterior, a matéria abordada foi a inveja, constante do exemplar de julho de 1858. Trata-se de uma dissertação do Espírito São Luís, através do médium Sr. D, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em uma reunião presidida por Allan Kardec. Foi ressaltado o fato de o Sr. D ter se tornado em pouco tempo um grande conhecedor da doutrina espírita e um médium completo, segundo Kardec. Na mensagem citada, o Espírito São Luís mostra o malefício da inveja, utilizando-se em certo ponto do texto da seguinte frase: a inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias do vosso globo. Ainda no programa anterior, nós fizemos considerações com base em comentários de Kardec, do texto da revista, a respeito de como o médium deve se posicionar diante do seu exercício mediúnico, buscando ter paciência, perseverança, coração puro, sinceridade, enfim, educar a sua mediunidade de acordo com as orientações que a doutrina espírita nos fornece. No programa de hoje, estudaremos a matéria A Avareza, publicada por Kardec no exemplar de fevereiro de 1858 da Revista Espírita, que foi mensagem mediúnica, mais uma vez, do Espírito São Luís, em sessão de 6 de janeiro de 1858, através da médium Hermance de Faux. Notemos que nessa mensagem Kardec identifica a médium, ao passo que na do programa anterior, também do Espírito São Luís, o médium não é identificado. Isso por quê? Porque como Kardec afiançara no primeiro exemplar da Revista Espírita, de janeiro de 1858, na sua introdução, ele só iria identificar as pessoas quando delas tivessem autorização explícita. Agora, ao mesmo tempo, Kardec também disse que todas as sessões seriam objeto de registro, por escrito, e que as pessoas envolvidas assinariam. Certamente aquela mensagem que São Luís deu através do médium Sr. D, essa mensagem existe lá nos arquivos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e com a data e com a assinatura do Sr. D, com o nome completo, etc.
Só ele não foi divulgado, o nome dele, porque ele não o desejou, conforme Kardec trabalhava, era o método de Kardec. Da mesma forma, vocês se lembram, nos primeiros programas nós comentamos isso, Kardec só inseria alguma matéria na Revista Espírita se essa matéria era enviada por pessoa que havia participado da sessão, tinha sido partícipe da sessão, estivesse presente à sessão e que mandasse seu relato por escrito, datado e assinado. Olha o cuidado que Kardec tinha no seu trabalho de codificação. Vamos então ver a matéria sobre a avareza. Então assim o Espírito São Luís se expressa. Tu que possuís, escuta-me. Um dia 2 filhos do mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu num lugar retirado. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmolas. Correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que recebera. Depois, seguiu seu caminho e foi semear o resto do campo paterno. Por esse tempo veio uma grande fome, e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas ali só encontrou poeira. O caçula ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé, quando deparou com o pobre que havia ajudado. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu estava morrendo, tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu 5 vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em abundância. Vamos comentar um pouco esse trecho da mensagem de São Luís. Inicialmente, nós vamos esclarecer que essa palavra alqueire aqui não é utilizada como a unidade de medida diária que existe hoje. Alqueire, na parábola, que é uma verdadeira parábola que São Luís fez, era um local onde se guardavam os grãos. Era um armário, digamos assim, uma despensa, melhor dizendo. Então, os 2 filhos ganharam do pai aquela quantidade de grãos de milho para plantar lá no campo. Então, o mais velho deixou guardado o milho, o grão que serviria de semente naquele depósito, e o outro, o mais jovem, foi fazer a plantação. Vale comentar também que não se usa mais a palavra mendigo. Hoje se fala pessoa em situação de rua. Já a expressão sem teto, no meio religioso há assim muito cuidado na sua utilização, porque ela configurou um movimento político, um movimento de reivindicação das pessoas sem teto. Então há um certo cuidado nos religiosos de não usar a palavra sem teto para uma criatura que está sem teto. A verdade é que está sem teto. Se ela está ou não fazendo reivindicações políticas, isso é outra discussão. Mas a expressão morador de rua não é apropriada. Por quê? Porque essa palavra moradia, ela infere o quê? Uma constância de situação, uma proteção, uma segurança, né? Uma privacidade. Então, nós não podemos aceitar que alguém, seja lá quem for, more na rua.
Isso tem que ser uma coisa absolutamente inaceitável por parte da sociedade. Nós temos que lutar contra isso. Os centros espíritas começam a fazer um trabalho mais cuidadoso relativamente ao atendimento do atual morador de rua, que mais adiante há de deixar de ser morador de rua, há de deixar de estar nessa situação que é um libelo contra a própria sociedade que permite que no seu seio uma pessoa esteja em tal situação. O tema de hoje é a avareza, mas nós vamos sugerir que, a respeito dessa situação da pobreza e da miséria, que seja estudada pelos nossos ouvintes a questão 930 do Livro dos Espíritos, cujo final é simplesmente o seguinte: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Vamos ver então de que modo o Espírito São Luís desenvolve o tema, indo mais adiante na mensagem que ele dá. Leiamos então o trecho. Teu sangue enfraquecido, envelhecido por tua voluntária miséria, gelou-se em tuas veias. É o avarento já na senectude. Parênteses nosso. Os herdeiros ávidos atiram teu corpo a um recanto de cemitério. Este face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste desse ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias, estas lágrimas? Vês este sangue? São as blasfêmias dos sofrimentos que terias podido acalmar. São as lágrimas que fizeste correr. É o sangue que derramaste. Tens horror a ti mesmo. Desejarias fugir e não podes. Sofres desesperado. Tu te contorces no teu sofrimento. Sofre. Não haverá piedade para contigo. Não tiveste entranhas para o teu irmão infeliz. Quem teria para ti? Sofre. Sofre sempre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, Deus quer que assim o creias. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. São Luís não está se dirigindo a ninguém. Ela está falando literariamente. Por isso essa linguagem assim, tão forte, né? Se ele estivesse dirigindo a um avarento na senectude, ele o faria de maneira completamente diferente. Então, inicialmente, ele faz várias referências à submissão do avarento ao seu ouro durante a existência. E é nesse final da mensagem que fala sobre a velhice e o futuro espiritual dele, avarento. Agora, ele fala umas coisas muito interessantes. Por exemplo, os herdeiros ávidos. Isso, meu Deus do céu, ainda hoje, se há uma coisa que é um verdadeiro espectro numa família, é negócio de herança. A pessoa tem lá um patrimônio razoável, às vezes nem razoável é. Mas a parentela já fica ouriçada, a criatura fica doente, vai para o hospital. Gente que nunca apareceu já vai visitar, né? Por quê? Porque já estão de olho nos próprios daquela pobre criatura que está ali doente. A respeito disso, nós vamos recomendar um livro. É um livro pequeno, um dos primeiros livros da médium Ivone Pereira,
ditada por Camilo Cândido Botelho, que é o pseudônimo de Camilo Castelo Branco. O livro se chama Nas Telas do Infinito. E ele tem duas novelas. Uma é O Tesouro do Castelo, passado num castelo, um avarento que desencarna e tinha deixado um tesouro escondido. O outro conto passa numa favela do Rio de Janeiro. E nesse conto, O Tesouro do Castelo, há uma peça literária de primeiríssima qualidade, de fundo moral maravilhoso, extremamente bem-humorada, é muito engraçada, que é a descrição da abertura do testamento do falecido. Então vale a pena vocês lerem. É o conto O Tesouro do Castelo, no livro Nas Telas do Infinito, psicografia de Ivone Pereira. Na mensagem, São Luís imagina um avarento desencarnando, ou seja, face a face com a eternidade. O que quer dizer face a face com a eternidade? É a criatura desencarnar e ficar diante de um vazio infinito? Não. Ela ficar diante das leis eternas. É a criatura ficar diante de si mesmo, sem poder simular para ninguém. É a criatura ficar diante da sua realidade espiritual, despido de qualquer hipocrisia, de qualquer máscara. Ela mesma. E aí, o avarento, aquele que foi escravo do ouro, digamos assim, ele vai sofrer, como disse São Luís, sofrimentos que teria podido acalmar. Ele vai ser atormentado pelo remorso de todo o bem que não fez, com a ampla possibilidade de fazer que possuía justamente pelo elevado patrimônio de que dispunha. Isso irá corroê-lo, que é o que acontece lá com o avarento do livro de Ivone Pereira. É exatamente isso, corroído pelo remorso. Ele volta, ele quer de qualquer maneira que aquele tesouro seja descoberto para ser utilizado, porque aquilo era um tormento para ele, ter guardado aquela fortuna e não ter beneficiado ninguém que precisasse de ajuda. São Luís diz que nessa situação, desencarnando dessa maneira, o avarento tem horror a si mesmo. É novamente o remorso, né? Agora, esse remorso, o horror a si mesmo, esse sofrimento pela inutilidade, o sofrimento pela perda de tempo, tudo isso é o início do despertar do espírito. E já que falamos em Ivone Pereira, no seu livro Memórias de um Suicida, livro mediúnico, que é aquela caravana de socorro que vai recolher espíritos lá no trevoso Vale dos Suicidas, como é que a caravana identifica os espíritos que estão em condições de serem socorridos? São justamente aqueles que manifestam sincero remorso pelo seu passado espiritual desequilibrado. Vamos repetir as últimas frases do texto lívido que mereceu nota de Kardec ao final da transcrição da mensagem. Teu suplício não terá fim. Para te punir, Deus quer que assim o creias. Foi dessa maneira que o Espírito São Luís terminou a mensagem. E Kardec faz então a seguinte observação. Ouvindo o fim destas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade do sofrimento, quando todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença. Quando as últimas palavras, para te punir, Deus quer que assim o creais, tudo explicaram. Com efeito, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas as suas ideias.
Para eles, o futuro está vago. Não o compreendem, sofrem. Seus sofrimentos são longos. E para quem sofre há muito tempo, isto é sofrer sempre. Este próprio pensamento é um castigo. Então, é a sensação de eternidade, e não eternidade da pena. O que é eterno é a lei divina. O que é eterno é que a criatura que fere a lei divina, ela sofre o efeito da lei. Mas para concluirmos, para consolidarmos esse conceito, vamos ler no capítulo 8º do Livro dos Médiuns, no texto do Laboratório do Mundo do Laboratório do Mundo Invisível, que é um texto de Kardec. Vamos ler o seguinte trecho. A experiência ensina que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos, interpretando-as de acordo com as nossas ideias. Por outro lado, expomos-nos a grandes equívocos. Daí a necessidade de aprofundar-se o sentido de suas palavras todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É esta uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem. Essa questão do cuidado com as palavras é uma preocupação constante de Kardec ao longo de toda a codificação. Na introdução ao Livro dos Espíritos, ele dá especial atenção a isso. Quando nós formos usar uma palavra, a gente procurar definir bem com que acepção nós estamos usando a palavra. Por exemplo, é muito comum, é usual do dia a dia da vida das pessoas, até materialistas, usar a palavra intuição. Esta palavra intuição, de uma maneira geral, as pessoas consideram como sendo uma ideia que teve sem explicar direito, assim. Alguns são um pouco mais pernósticos, eu tive um insight, né? Alguma coisa assim que surgiu do nada, uma coisa que as mulheres têm muito, seria um sexto sentido, tal. Não associam esta palavra intuição de forma alguma à atuação de espíritos. Agora, na linguagem espírita, a palavra intuição define a forma natural pela qual os espíritos desencarnados nos influenciam, ou seja, eles nos dão um pensamento. Então, quando nós captamos com serenidade, com tranquilidade, um pensamento de um espírito desencarnado, nós estamos tendo uma intuição. Uma intuição. Então, esse cuidado com as palavras a gente tem que ter. Agora, é claro que não é criar uma paranoia em torno disso. É a gente estar atento para evitar qualquer ambiguidade, como nós acabamos de ler do texto de Kardec no Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns. Quando houver qualquer dúvida quanto ao exato sentido da palavra, a gente deve procurar analisar, ponderar, verificar e, conforme seja, até usar uma outra palavra. Se nós vamos conversar, dizer que um espírito nos deu um pensamento como uma pessoa que nunca ouviu falar em intuição dentro da nomenclatura espírita, o que a gente tem que dizer? Tem que esclarecer para a pessoa, olha, isso aí é uma intuição, mas não é a intuição que você está acostumada, não, é a intuição que nós usamos no espiritismo, ou seja, é captar o pensamento de um espírito. Aí a pessoa vai ficar esclarecida. Agora, se nós usarmos a palavra intuição para ela, sem essa explicação, ela vai julgar que nós estamos nos referindo à intuição que ela está cansada de ter e que não associa a espírito algum. Pode ser até que ela capte a intuição dos espíritos, isso é muito comum, só que ela não sabe disso e não usa a palavra intuição com essa acepção. Então, queridos companheiros, estamos chegando ao final do nosso programa e mais uma vez nós vamos ressaltar o elevado espírito crítico de Kardec, que pegou uma frase de São Luís:
na sua mensagem, uma belíssima mensagem, mas frase essa que não estava assim bem clara, teve o cuidado então de fazer uma observação para que as coisas ficassem cristalinas. Um grande abraço para todos, muita saúde, muita paz, muita alegria. Até o próximo programa, se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.